Eu recebo hoje no ITV o Roberto Carreu. O Roberto é empresário e voluntário do Centro de Valorização da Vida. Discutimos sobre suicídio, que é a maior incidência e aquele trabalho que nós sabemos historicamente que o CVV realiza. Você traz aqui alguns dados, por exemplo, Roberto, que em uma sala com 30 pessoas, 5 delas já pensaram em suicídio. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade que você está nos dando de divulgar esse importantíssimo trabalho de valorização da vida com prevenção ao suicídio, né? O CVV, esse material que você recebe é um rico material aí falando abertamente sobre o suicídio, que nesses 2 últimos anos parece que nós já estamos tomando consciência da necessidade e da importância de tratar desse assunto. É um assunto difícil, um assunto polêmico, um assunto delicado, um assunto que sempre foi tratado com muito cuidado, porque entendia-se que ao falar de suicídio havia um estímulo ao suicídio, mas que a gente sabe que não é isso, né? E quando você vê uma estatística de 5 pessoas numa sala de 30, são pesquisas feitas pela Organização Mundial de Saúde que realmente trazem essa seriedade de uma questão do suicídio esplendoroso, espetacular que a gente vê na mídia, mas que atrás dele tem muitos outros tipos de desvalorização da vida que conduzem ao pensamento da morte, né? Roberto, esse trabalho ele acontece antigamente, historicamente, através do telefone. Aqui em Sorocaba o telefone é 141, além do 3232 4111, o telefone local. 4111, que é o telefone local. Aí eu pergunto a você, esse trabalho também acontece através do site, através de chat? Como é que as pessoas podem, qual é o endereço e como é que é feito esse trabalho no chat? Nós temos várias alternativas. Em www.cvv.org.br nós temos lá todas as alternativas de trabalho. Então tem o chat, né? O chat nós temos, ele atende das 15 horas até as 21, muita procura por jovens, né? Centrado os atendimentos nos jovens, muito pensamento suicídio em baixa idade, que é uma coisa que está despertando no mundo essa preocupação, já é hoje uma questão de saúde pública. Nós temos por e-mail. Quando transborda no chat, nós chegamos a ficar pessoas esperando até 2 horas e 20 pessoas, e nós não conseguimos atender. Nós estamos buscando voluntários, estamos buscando pessoas para atender no chat, mas não conseguimos, não damos conta. Isso transborda... Até porque existe uma qualificação e um treinamento, a pessoa precisa passar por toda esta etapa para ser voluntária. Né? Ela tem que estar preparada emocionalmente para poder desenvolver, para ouvir, né, as pessoas. O trabalho de voluntariado do CVV, eu acredito que seja um dos mais longos em termos de preparação do voluntário. Nós temos 32 horas de preparação, que a pessoa que tem a boa vontade de ser voluntária, ela precisa ter muito mais do que a boa vontade, mas está preparada para trabalhar com aquilo que é essencialmente muito difícil de se trabalhar. O sentimento e emoção da outra pessoa. Trabalhar no mundo da outra pessoa, que é uma coisa muito difícil. Então nós temos o chat, nós temos e-mail, nós temos Skype, né, por voz, nós temos telefone em 69 postos do Brasil, quase 2.000 voluntários se distribuindo nessa missão, né? Como é que é o sentimento de você no trabalho, sentir a pessoa que está do outro lado no chat? Você comentava comigo que você tem o claro sentimento de que a conversa começa num pensamento suicida e na maioria dos casos, com os atendimentos do CVV, você sente que a pessoa mudou de atitude naquele momento, ela conseguiu um apoio naquele instante para tentar mudar o rumo da vida dela. A Organização Mundial de Saúde diz 90% dos suicídios são reversíveis, são evitáveis, poderiam ser evitados. No chat é muito claro que o chat ele tem uma tendência de jovens procurando a morte, problema de automutilação, os cuttings, né? É muito comum. E quando a pessoa inicia o atendimento, ela começa a conversar por escrito, né? Porque o chat é uma conversa por escrito. Quando ela começa, ela narra os dramas que ela está vivendo, as dores, os traumas, as dificuldades. E através de uma técnica que nós desenvolvemos, que é conversar compreensivamente, sem julgamento, não vamos dar conselho, não vamos ficar dando palpite, não vamos julgar a pessoa. É análise, não julgamento. Nunca. Simplesmente a pessoa vai falando e nós reafirmamos aquilo que ela está falando, devolvemos para ela aquilo que ela está falando, ela vai se reposicionando, vai se rearranjando e no final, ela que estava fora do próprio centro, porque marcadamente a pessoa quando está pensando no suicídio, ela está fora do centro, ou ela está centrada num desafeto que está brigando, ela está centrada numa vingança, ela centrou em algum ponto alguma perda. Alguma perda, alguma coisa ela está centrada. Quando ela começa a se rever aquele processo todo,
ela começa a voltar para o centro. E ela começa a falar, mas espera, eu não estou sendo respeitado na minha decisão. Por que fulano não me respeita? Eu não estou sendo aceito do jeito que eu sou. Por que minha família não me aceita? Quando ela começa a perceber que ela pode se equilibrar dentro daquilo que ela é, ou seja, ela se aceitar primeiro. Ela se aceitar primeiro, eu sou assim, eu quero ser aceita, eu sou aceita por mim, os outros podem ou não me aceitar, o problema é deles. Eu preciso ser respeitada naquilo que eu estou vivendo. Se o outro não me respeita, o problema é dele. Ela vai se reavaliando e diz, não, eu não vou me matar, eu vou lutar para conseguir o que eu quero. Então, o processo de reversão do suicídio é uma coisa muito gratificante. Você tem notado, obviamente, que a linguagem através da internet, ela tem um público de menor idade pelo próprio hábito e utilização dessa geração que já nasceu na era da informática. Mas existe todo tipo de público e sempre com relação à perda financeira, amorosa, afetiva, ou drogas também estão nesse caminho de diálogo que vocês encontram no CVV? Olha, o público nosso, em telefone, para dar um exemplo, nós estamos agora fechando aqui com o asilo, o Lar São Vicente de Paula, uma linha direta. Então, são 100 pessoas idosas, 100 histórias a serem contadas. Essencialmente, é um apoio emocional. Eles precisam contar as próprias histórias, precisam recontar a história e recontar tantas vezes quanto for necessário. E isso é um público. Pessoas da terceira idade, mais idade. Quando a gente vai descendo, e essa é a preocupação da Organização Mundial de Saúde, é que o suicídio está descendo na faixa etária. Ele estava lá em cima, agora ele começou a descer. E começou a chegar a ponto de, no Acre, nós temos uma pessoa que está tentando viabilizar um posto CVV, porque no hospital que ela trabalha, chegam tentativas de suicídio de 9 a 12 anos. 9 a 12 anos? Como é que pode uma criança de 9 não conseguir trabalhar as frustrações já nessa idade? Não conseguir trabalhar isso aí. Nós sabemos, e a gente conversando com jovens, é bullying, muito ataque de humilhação vindo de fora, os efeitos de comparação, quem sou eu perante o meu meio, eu não sei quem eu sou diferente, então eu não me aceito. Os abusos sexuais muito comuns, tá? Então, aí a droga, ela é quase que uma extensão da coisa. Eu tenho um impacto emocional muito grande, seja por bullying, seja por abandono afetivo, desconexão afetiva com pai, mãe, seja por abuso, eu não tenho essa conexão, vai para a droga. Mas também não está bom, eu preciso reencontrar a minha vida. Então, é o que a gente às vezes usa nos atendimentos. Você precisa seguir em frente, você quer seguir em frente, então parece que você tem um desafio, né? Então, as pessoas vão puxa vida, realmente, na medida que elas falam e refalam, falam e contam e refalam, e muito elas vão comum, tratando essa muito questão. Muito comum a pessoa falar assim, eu não falo isso com ninguém, nunca falei isso com ninguém. Né? Mas tem coragem de fazer, ou chat, né? Porque às vezes tem mais coragem ao escrever do que falar. Escrever, né? Porque ela está totalmente protegida por um sigilo, ela não precisa se identificar. Então, eu já ouvi e já li, né, no chat, eu não falei isso nem para o meu terapeuta, mas você sentiu dificuldade de se falar com o seu terapeuta? É que eu estou de frente com ele, eu tenho vergonha, não consigo. Roberto Carreu, que é voluntário do CVV, participa com a gente no nosso TVK e vem com mais informações. Para o segundo bloco, a gente vem conversando com o Roberto sobre números importantes, né? Suicídio nas Forças Armadas nos Estados Unidos alcança um recorde de 349 em 2012, né? E outros temas também que haviam projeção de que a depressão poderia ser um dos principais motivos que levariam os pacientes, as pessoas ao suicídio, né? Com uma previsão de em 2020, mas os números já se antecipam agora para 2015. Correto. Nós vamos abordar essas questões aqui, falando sobre o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Hoje nós temos dois entrevistados, nós temos o Roberto Carreu e também nos próximos blocos teremos a participação do nosso Alcebiades Alvarenga da Silva, que também é voluntário do CVV, é diretor desta entidade aqui na cidade de Sorocaba e também vai participar com a gente no TVK. Já, depois de um rápido intervalo comercial, voltamos com o TVK. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing.
Agora no bairro Santa Rosália, você encontra as principais marcas no mercado e com atendimento da qualidade Bidu Casa e Acabamento. Eliane, Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba da linha Elizabeth Exclusive, além de louças e metais Roca Elite e banheiras Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento, Rua Nicolau Alonso Filho 227, em frente ao Extra, no bairro Santa Rosália. TVK desta semana recebe o Roberto Carreu e depois o nosso Alcibiades Alvarenga da Silva, que são do CVV, essa importante entidade em nível nacional, que é o Centro de Valorização da Vida, que trata tão bem na nossa sociedade desta questão importante que é a tentativa de suicídio, em primeiro caso. É claro que trabalha a depressão, em alguns casos, e grande parte deles, o pensamento no suicídio. Nós falamos questões importantes. As Forças Armadas Americanas com nível recorde de suicídio. As Forças Armadas Brasileiras já começam a ter um olhar para esse assunto, Polícia Federal, quer dizer, também nesse meio, Polícia Civil, Polícia Militar, né, aumentam os casos de suicídio. Tudo isso está acontecendo, isso assusta, faz parte de todo este mapa que nós começamos a observar deste grande flagelo da sociedade, que é a tentativa de suicídio. Olha, para nós também é uma surpresa essa maneira como vem sendo tratado a prevenção ao suicídio nesses órgãos. Nós falamos em Polícia Federal, que faz aí na Câmara Federal um encontro para tratar de 15 suicídios em 3 anos. Teoricamente, uma pessoa que chega na Polícia Federal, ela está bem estruturada, está preparada, não é uma atividade tão simples de se exercer. Então a pessoa não suporta, então está sucumbindo. Nas Forças Armadas Americanas, recorde de suicídio. Primeiro simpósio brasileiro das Forças Armadas Brasileiras, agora em junho, prevenção ao suicídio. Polícia Militar, maior aglomerado humano, maior número de suicídios em aglomerado humano. Então alguma coisa está acontecendo que as pessoas não estão suportando a vida. Está vivendo um problema difícil, a situação está difícil, fale, jogue para fora, desabafe. A família tem que estar muito atenta, a própria pessoa se percebendo alterado e percebendo que os pensamentos estão mudando, porque a área do pensamento é uma coisa interessante, ela começa a fazer acusações, isso é narrado pelas pessoas que estão em processo de suicídio. Os pensamentos começam a fazer acusações, depois eles começam a fazer ofertas. Olha, se você se matar, vai melhorar. Se você se matar, vai acontecer isso. Então, existe uma linha de pensamento atrativa. Tanto é que nós temos no Facebook, nós temos grupos que só de voluntários, e esses nós fazemos algumas visitas em outros grupos que apoiam, fazem prevenção ao suicídio. Existem grupos, por exemplo, que o suicídio, jovens, eles se tratam como anjos suicidas. Então, na cabeça deles, eles formulam que eles são anjos sem asa, que assim que eles morrerem, eles recuperam a asa. Isso é uma formatação mental para justificar o caminho. Um erro, né? Então, nós tivemos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, uma sequência de suicídio de jovens, escolas estaduais, Gramado, Canela, aquela região. Por WhatsApp, eles combinavam suicídio por WhatsApp. Quando morreu o primeiro menino, a polícia pegou o celular e viu que havia ali uma sequência, um grupo preparando a morte. A polícia foi atrás, conseguiu romper isso. Então, esses movimentos dos jovens são muito rápidos, nós temos que ficar muito atentos. Eles se movimentam muito rápido dentro da disfunção emocional, desse desequilíbrio emocional. E nós, como CVV, temos que captar isso muito rápido e chegar até eles e disponibilizar o trabalho, né? Roberto, foi um prazer. Obrigado pelas informações esclarecedoras que você prestou ao TVK. E nós vamos continuar daqui a pouco com o Alvarenga e também com a crônica do nosso Urbano Martins. Obrigado pela tua participação. Eu agradeço essa oportunidade. Estamos à disposição aí para... Com certeza teremos outras vezes aqui para a gente falar e abordar esse importante tema. E a ITV também vai estar fazendo a campanha, colocando os nossos intervalos comerciais, esse trabalho importante do CVV, divulgando o número dessa importante causa social da cidade de Sorocaba e do Brasil, que é o Centro de Valorização da Vida. Urbano Martins participa agora com a sua crônica da semana no TVK. Que bom! Há dias completou-se um ano em que o Brasil está invicto contra a Alemanha. Completou um ano que o Brasil levou aquela goleada de 7-1. Pois é. Depois disso, como não jogamos mais contra a Alemanha, também não perdemos. E lá vai a história do futebol. Derrotados em plena casa, em pleno
campeonato mundial no Brasil. Mas e o futebol? E o Brasil em sua seleção de craques? Melhorou? Não. Assim como o futebol continua uma porcaria. Os clubes pensando apenas como pagar suas dívidas e jogadores. Entre os principais dirigentes latino-americanos e brasileiros do futebol, um está lá na Suíça aguardando para ser extraditado para os Estados Unidos, que é o nosso José Maria Marinho. E assim vai o futebol. Clubes que não têm mais jogadores, eles estão nas mãos, sim, de empresários. Eles é quem mandam. E o futebol continua ruim, racista e sem gosto para ver. Que pena, né? E saber que fomos o país do futebol. Agora não. E tudo caminha na paz da bagunça. Ateliê Ângela Guimarães, especializado em cortinas, persianas, tapeçaria e papéis de parede. Atendimento personalizado, bom gosto, experiência e credibilidade. Ateliê Ângela Guimarães, há 30 anos deixando sua casa sofisticada como você. Informações de contato: Rua Comendador Abílio Soares 559 no Jardim América em Sorocaba. Telefone 3037 2490. Contato @angelaguimarãesdeco.com.br. O seu ambiente precisa ser como você, único. Você quer um ambiente com o seu jeito, com o seu estilo. E isso você encontra na Eleg Ambiente, a mais nova loja de móveis e decoração da cidade. As melhores marcas, designs diferenciados e produtos exclusivos como você. Venha conhecer Eleg Ambientes. Rua João Wagner Wey, 880, Jardim América, 3032-0347. Uma figura fantástica aqui na cidade de Sorocaba, Alcibiades Alvarenga da Silva, participa em tudo que é situação importante de voluntariado dessa cidade, seja na Perseverança Terceira, seja na Fundação Baldino do Amaral, seja na TV Com. É tanto lugar que o Alvarenga participa e no CVV há muitos anos. Como é que é esse importante trabalho e a sua participação na divulgação, na diretoria do CVV? Como é que essa dedicação de tantos anos a essa causa que tantos suicídios já evitou na nossa comunidade? Bem, nós estamos no CVV, fomos um dos instituidores, juntamente com o José Mário. Há 32 anos atrás, começou a funcionar um posto do CVV. Então, é um trabalho muito importante, porque hoje as pessoas precisam conversar, as pessoas precisam desabafar. No passado, era muito comum as pessoas se colocarem cadeiras sobre a rua e conversarem. Então, elas conversavam. Hoje, nós estamos extremamente... Todo mundo no telefone. Perfeitamente. No WhatsApp, enfim, nessas todo mundo mídias... sentado na mesa, as crianças no sofá, cada um com o tablet, no telefone. E é fundamental que as pessoas conversem, que elas tenham oportunidade de fazer isso. Daí, como ela não conversa, ela está enfrentando um problema. Às vezes você pode encontrar comigo na rua, por exemplo, e falar: Alvarenga, precisava conversar com você. Eu falo: Kiko, agora não dá, porque eu tenho que pagar uma duplicata no banco. Mas você me telefona à noite na minha casa. Mas só que à noite já passou o momento. Então, para suprir essa necessidade do desabafo, de conversar, foi criado o serviço do CVV. Alvarenga, você aborda uma questão importante, né? Nesse trabalho voluntário que vocês fazem, a grande capacidade que vocês têm é de ouvir. Como é que é esse treinamento? Como é que é esse trabalho? Por exemplo, eu estou ligando para você e falo: olha, se eu ligo para o CVV, não vou me identificar, você também não vai falar o teu nome, eu falo o teu nome, eu não sei como é que funciona, mas você fala: olha, eu estou nervoso, eu não tenho dinheiro para pagar uma dívida que eu tenho essa semana, eu vou perder minha casa, estou perdendo a minha família, minha dignidade, minha mulher vai me abandonar porque eu perdi o meu trabalho, estou perdendo tudo e eu vou me matar. Se eu falasse isso para você, o que você responderia? Bem, acontece o seguinte: existem duas situações. Uma é de escutar. Já diziam os antigos que escutar, quem escuta por um ouvido, solta por outro. E tem ouvir. O que é ouvir?
Ouvir é com respeito, com compreensão, com aceitação. Então, por exemplo, é claro que é uma hipótese, né? Porque o nosso trabalho é um trabalho sigiloso. Claro. Mas se você me coloque que você quer se suicidar, eu tenho que partir do pressuposto que você não quer se suicidar. Na verdade, o que você deseja é sair de uma situação que está te incomodando. Então, o que eu faço? Eu abro um espaço para que você fale dessas coisas que estão te levando a pensar até em suicídio. Então, do momento que eu abro esse espaço, você vai falando, você vai desabafando, porque no CVV nós acreditamos nas pessoas. Acreditamos que desde que as pessoas, ouvido com respeito, com compreensão, com aceitação, são as pessoas mais aptas a encontrar a sua própria solução. O que acontece é que em situações que a pessoa vai se colocar, ela vai falar de algo que está incomodando, certo? E coisas que incomodam o próximo, ninguém sequer quer ouvir. A pessoa quer fugir de disso problemas. Daí. Né? Exatamente. E tem coisas que é difícil você falar com o outro. Se tem um caso, por exemplo, de pedofilia, de homossexuais, de perda de dinheiro, de perda de uma namorada, então... De traições. E de traições, exatamente. Um filho que está tendo conflito com os pais. Então, ninguém quer ouvir sobre isso, entendeu? Então, a pessoa chega e foge disso aí e você fica sem oportunidade. Agora, quando você ouve, a pessoa vai encontrando a sua própria solução. Nós acreditamos na outra pessoa, nós acreditamos no ser humano. Um outro aspecto que deve ser visto também é que ouvir no CVV é um ouvir diferente. Ele é um ouvir, veja bem, empático, em que você deve se colocar no lugar da outra pessoa. A gente tem uma frase que diz, é calçar os sapatos do próximo. Porque, às vezes, a sua pequena unha encravada dói mais do que a minha fratura exposta. Porque é a sua unha encravada. É o problema mais importante. Exatamente. Para você pequeno. Então, o acolhimento significa toda a diferença. Existem situações de solidão. Porque por conta disso que as pessoas não conversam entre si, não se falam, a pessoa vai se isolando. Então, por exemplo, eu participo aí de uma entidade que é a Vila dos Velhinhos. Vila dos Velhinhos. Então você vai lá, você vê o velhinho, não é pelo fato dele estar lá. O fato dele estar lá não é tão importante. Porque o problema dele é a solidão. Porque a família vai lá e larga ele lá e nunca mais aparece. Quer dizer, em outras situações não se dá em relação à instituição. Às vezes a pessoa é solitária dentro de casa. De casa. Porque com a família toda. Exatamente. Em casa. Você entendeu? Não é a quantidade de pessoas. Então não é a quantidade. A pessoa se sente solitária no meio de uma multidão. Às vezes a pessoa está sozinha e não se sente só, mas aquela que está no meio da multidão está absolutamente solitária. Exatamente. Nós temos aí uma imagem de uma dessas publicidades que gentilmente você vai publicar, em que uma pessoa está num estádio de futebol, na arquibancada, e ele está se sentindo assim, angustiado, no meio de centenas de pessoas. E daí diz, cada um com seus problemas. Você entendeu? Então, todos nós temos problemas. Alvarenga, nós temos aqui, né, quer dizer, o mundo moderno existe um grande número de conflitos sociais, como acirramento da competitividade, a crise econômica. Nesse momento de crise, ou pelo menos de divulgação, nesse clima de crise, nós temos realmente situações que pioram, ou seja, também aumento dos problemas sociais e da família, como separação de casais, choque de gerações, desentendimento entre pais e filhos. Essas situações todas se agravam nesse momento em que a gente passa a ter um clima de crise? O Kiko, para você ter uma ideia, quando nós instituímos o CVV em Sorocaba, o número de chamadas girava em torno de 150 a 200. Hoje, nós temos em torno de 1.200, 1.400 intervenções telefônicas. Então, dá para se perceber, através do número, que à medida que vai havendo uma evolução, e com a evolução vai surgindo os problemas, então também vai aumentando a necessidade do CVV.
Então, por exemplo, numa situação de crise, como nós estamos vivenciando hoje, ela acaba gerando dificuldades para as pessoas. Então, eu trabalho numa empresa há 15, 20 anos. De repente, perdi o emprego. Entendeu? O que eu vou fazer? Né? O mercado mudou. O mercado mudou, perdi emprego, então aumenta. O meu emprego não existe mais, né? Existe nessa empresa, mas ele tem uma necessidade menor no mercado existente. Exatamente. Isso cria um desespero. Um desespero, uma angústia, uma depressão, porque ele fica, veja bem, pensando como é que eu vou sustentar a minha família a partir de agora. Entendeu? E depois ele vai falar com alguém fala, olha, você vai achar outro serviço, porque as pessoas direcionam, as pessoas dão conselhos. Só que, se eu pegar, por exemplo, a sua TV, né, para dar um exemplo, a sua TV você vê de uma forma, você vê como um negócio, entendeu? Eu talvez, para mim, a Alvarenga, eu não vejo como um negócio, porque eu não faço parte dela, mas eu vejo como um excelente meio de divulgação. Claro, no sentido de você tem um compromisso com a sociedade. Então você vai chegar à conclusão que o conselho, a diretividade não tem valor, porque cada um enfoca a coisa de uma forma. Se cair uma moeda no chão... Como julgamento, né? Exatamente. Na verdade, esse trabalho do CVV é um trabalho de ouvir, orientar, respeitar, sem julgamento. Exatamente. Sem análise, avaliação. Você não analisa, você não avalia, você não julga, muito menos não julga. Porque você acredita no ser humano. Você mostra o valor da vida e leva a pessoa à reflexão de que existem outras possibilidades. Exatamente. Através disso, você valoriza a vida através disso, ouvindo as pessoas, deixando que elas se desabafem. Porque elas são capazes de se encontrar a mesma solução. Foi um prazer imenso ter você aqui no nosso TVK. Nós vamos estar divulgando amplamente esse trabalho do CVV através da TV Interativa, através do Jornal Ipanema, da Rádio Ipanema. A gente vai estar com certeza abraçando essa importante causa que vocês de maneira tão nobre e voluntária fazem pelas pessoas, pelo ser humano, pelo semelhante. Alvarenga, é um prazer novamente e homenageá-lo por essa figura tão importante que você é à sociedade sorocabana, sempre de maneira voluntária. Nós aqui agradecemos essa oportunidade, Kiko. Desejamos cumprimentar você por esse brilhante trabalho com a sua TV não, a TV da sua empresa, né? E por tudo que vocês vêm fazendo e essa nova proposta também de contribuir com a sociedade, que é muito importante. Com certeza. Nós temos que ter esse compromisso com a população e com a vida. Muito bem, colabore você também com o CVV, todos os telefones, todos os canais de divulgação estarão aqui na TV Interativa. Tenha uma boa semana, fique com Deus e até o próximo TVK. Cada um com os seus problemas. E o CVV, para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Eu recebo hoje no ITV o Roberto Carreu. Roberto é empresário e voluntário do Centro de Valorização da Vida. Discutimos sobre suicídio, que é a maior incidência e aquele trabalho que nós sabemos historicamente que o CVV realiza. Você traz aqui alguns dados, por exemplo, Roberto, que em uma sala com 30 pessoas, 5 delas já pensaram em suicídio. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade que você está nos dando de divulgar esse importantíssimo trabalho de valorização da vida com prevenção ao suicídio, né? O CVV, esse material que você recebe é um rico material aí falando abertamente sobre o suicídio, que nesses 2 últimos anos parece que nós já estamos tomando consciência da necessidade e da importância de tratar desse assunto. É um assunto difícil, um assunto polêmico, um assunto delicado, um assunto que sempre foi tratado com muito cuidado, porque entendia-se que ao falar de suicídio havia um estímulo ao suicídio, mas que a gente sabe que não é isso, né? E quando você vê uma estatística de 5 pessoas numa sala de 30, são pesquisas feitas pela Organização Mundial de Saúde que realmente trazem essa seriedade de uma questão de
Em um treinamento, a pessoa precisa passar por toda esta etapa para ser voluntária. Né? Ela tem que estar preparada emocionalmente para poder desenvolver, para ouvir, né, as pessoas. O trabalho de voluntariado do CVV, eu acredito que seja um dos mais longos em termos de preparação do voluntário. Nós temos 32 horas de preparação, que a pessoa que tem a boa vontade de ser voluntária, ela precisa ter muito mais do que a boa vontade, mas estar preparada para trabalhar com aquilo que é essencialmente muito difícil de se trabalhar. O sentimento e emoção da outra pessoa. Trabalhar no mundo da outra pessoa, que é uma coisa muito difícil. Então nós temos o chat, nós temos e-mail, nós temos Skype, né, por voz, o suicídio esplendoroso, espetacular que a gente vê na mídia, mas que atrás dele tem muitos outros tipos de desvalorização da vida que conduzem ao pensamento da morte, né? Roberto, esse trabalho ele acontece historicamente, através do telefone. Aqui em Sorocaba o telefone é 141, além do 3232-4111, o telefone local. 4111, que é o telefone local. Aí eu pergunto a você, esse trabalho também acontece através do site, através de chat? Como é que as pessoas podem, qual é o endereço e como é que é feito esse trabalho no chat? Nós temos várias alternativas. Em www.cvv.org.br nós temos lá todas as alternativas de trabalho. Então tem o chat, né? O chat nós temos, ele atende das 15 horas até as 21, muita procura por jovens, né? Centrado os atendimentos nos jovens, muito pensamento suicídio em baixa idade, que é uma coisa que está despertando no mundo essa preocupação, já é hoje uma questão de saúde pública. Nós temos por e-mail. Quando transborda no chat, nós chegamos a ficar pessoas esperando até 2 horas e 20 pessoas, e nós não conseguimos atender. Nós estamos buscando voluntários, estamos buscando pessoas para atender no chat, mas não conseguimos, não damos conta. Isso transborda. Até porque existe uma qualificação